Talvez a gente, no mundo contemporâneo, tenha conseguido não eliminar todos os pecados, mas a luxúria talvez seja um daqueles que a gente esteja à borda de eliminá-lo. E não eliminá-lo pela forma clássica de entendimento na tradição cristã, que seria o encaminhamento do desejo sexual à produção de alguma coisa além dele, que iria passo a passo com o processo de amadurecimento, o processo de lida com os filhos, o investimento afetivo nesses filhos, o cuidado com esses filhos e posteriormente netos e tal, e que significaria, portanto, aquilo que o então Papa Bento XVI, na sua primeira encíclica, Deus é Amor, descrevia como a passagem, de certa forma, do Eros ao Ágape, né? Então, o casamento seria o ambiente em que, como eu dizia há pouco, a luxúria é tratada, é contida, ou a vocação a ela, melhor dizendo, e essa energia erótica, o Eros, né, ele iria ali fazendo um movimento que seria gerar filhos, né? A gente sabe que já em Platão, digamos assim, o destino do Eros é gerar a beleza, né? É a ideia de que, portanto, o casal, a partir do seu desejo sexual, vai gerando filhos e esses filhos vão, de alguma forma, ensinando, né? Não os filhos conscientemente, mas a experiência vai ensinando, então, ao casal a não ficar só obcecado pelo sexo, mas também ser capaz de sair desse lugar de desejo unicamente pelo corpo do parceiro ou da parceira e se ocupar afetivamente daquilo que esse desejo gerou, né? Que seria justamente o amor enquanto ágape, né? O amor, cuidado, celebração, vida em conjunto e tal. Digamos assim, essa fórmula, que é uma fórmula, digamos assim, clássica na tradição cristã, em que não há propriamente uma condenação do desejo erótico, mas há um encaminhamento desse desejo em direção ao cuidado com os filhos e com a produção, com os objetos gerados, digamos, desse amor erótico. Essa formulação é uma formulação, é claro, idealizada, e a gente sabe que, olhando para uma outra perspectiva, a civilização aparentemente teve que, desde a pré-história, cuidar do desejo sexual. Teve que cuidar porque uma coisa que seguramente acontecia era não só violência em relação às próprias mulheres, quanto violência entre os homens por causa das mulheres, né? É provavelmente bastante verdadeiro que os homens já se mataram bastante, inclusive por conta das mulheres. A gente sabe que na pré-história, inclusive, bandos roubavam mulheres de outros bandos. Então, a organização do desejo sexual, para que ele não se transforme numa forma de desintegração da ordem, é fundamental, é uma pedra fundamental para a civilização. Então, é interessante porque, como eu falava há pouco, né, quando eu usava uma expressão estranha e contraditória, que seria a luxúria broxa contemporânea, essa luxúria broxa contemporânea seria talvez um processo digamos assim, exagerado, um processo absolutamente neurótico, louco, de negação absoluta e total do desejo sexual. É isso que eu estou chamando de luxúria broxa contemporânea. A luxúria seria broxa porque a gente estaria, a partir de um entendimento do desejo sexual como alguma coisa que deve ser tratado, assim como diria o Nelson Rodrigues, uma sede tão natural quanto ter sede. Então, assim como quando você tem sede, você bebe água, então assim como quando você tem desejo sexual, você realiza, e isso formaria uma espécie de saúde sexual, né? O que parece estar acontecendo hoje em dia, ao invés daquela ideia clássica da tradição cristã, que seria o desejo erótico sexual se realizando na produção de outros seres vivos e no cuidado com esses outros seres vivos, né? O que parece estar acontecendo é justamente um outro movimento. E aí é interessante porque a própria
obsessão pela vaidade, né? Essa coisa narcísica que a gente via na aula da vaidade no mundo atual, essa obsessão pela própria autoestima, esse caráter radicalmente exigente das pessoas de umas para com as outras, essa obsessão em se estabelecer um relacionamento sexual e afetivo que seja pautado por uma lógica, digamos assim, dos direitos humanos, né? E aqui a frase é forte, mas a intenção é que ela seja forte mesmo, é uma crítica da ideia de que você pode construir uma vida sexual politicamente correta, né? Talvez a luxúria seja um pecado que chama tanta nossa atenção, além do fato dele ser uma obsessão pela beleza e pelo desejo do corpo da outra pessoa, é porque ele é um pecado que parece tocar no centro do funcionamento da natureza humana, né? No momento que a gente cria uma expectativa de que exista uma vida sexual correta, no sentido do politicamente correto, né? Na medida em que a gente, diferente do entendimento de que o casamento e a repressão social, ou mesmo a repressão freudiana, mas que o âmbito do casamento, com toda a sua porosidade ao pecado, toda a sua porosidade ao desejo ilegítimo, como todo mundo sabe, né? Ao invés dessa, digamos assim, dessa institucionalização do desejo sexual no âmbito do casamento, com toda a sua porosidade ao pecado, como todo mundo sabe, a gente parece ter caminhado numa direção de entender que a única forma de produzir de fato seres socialmente corretos e seres que respeitam tudo seria a criação de uma espécie de veganismo sexual, né? No sentido de que você retiraria do desejo sexual, portanto, o seu risco de luxúria, o seu risco de pecado, e você criaria uma espécie assim de prática sexual que caberia dentro de um manual de compliance, certo? Como a gente sabe, manuais de compliance são aqueles manuais que regram o mundo corporativo. Não pode receber presente, não pode convidar colega para jantar, não pode tomar um uísque junto, sabe? Não pode pagar uma viagem para o cliente. Quer dizer, essas coisas que, de certa forma, é compreensível do ponto de vista do mundo dos negócios e da tentativa de organizar o mundo dos negócios. É a famosa ideia de tirar o sexo do meio do expediente, certo? Mas, assim, ao mesmo tempo, essa espécie de manual de compliance da vida sexual, né? De que você deve... Quem, em sã consciência, já imaginou que pode existir uma vida sexual sem fantasia, né? Os especialistas na geração mais jovem, dos mais jovens, para citar um parâmetro, nascidos entre 2007 e 1995, que apontam a diminuição do desejo sexual, né? Portanto, uma espécie de cura do risco da luxúria, né? A gente teria conseguido, digamos assim, essa grande vitória sobre o desejo do sexo desrespeitoso, do sexo ilegítimo, do sexo não civilizado. E é importante você entender que isso aqui é um gradiente, como eu falava. Não é alguma coisa, não se trata de cair na solução e no equívoco sadiano, do meu ponto de vista, de que a cura também da perda do desejo sexual nos mais jovens seria você dar um tratamento sadiano para eles, né? Provavelmente não funcionaria, inclusive porque eles nem iriam entender o que significa se entregar plenamente a um desejo que chega a ser destrutivo. O embotamento da vida erótica nas gerações mais jovens, que é o que eu chamei de luxúria broxa contemporânea, esse embotamento, ele é, uma das causas dele, uma causa possível, é justamente aquilo que há algum tempo já se identificou entre meninos japoneses, né? Que é aquela obsessão dos meninos pelos jogos, e algum tempo atrás circulou nas mídias sociais um certo desespero das mulheres japonesas de que os homens japoneses preferiam jogar, sei lá, PlayStation, alguma coisa assim, do que ficar com as suas namoradas e suas mulheres. Então, eu acho que se a gente olhar, inclusive para o âmbito do tratamento da vida psicológica através de remédios, é interessante a gente lembrar que quando as pessoas tomam remédios para combater a ansiedade, ansiolíticos conhecidos,
normalmente, junto com a ansiedade, vai embora a libido, vai embora o desejo sexual. Porque ansiedade e desejo sexual e libido parecem ter algum vínculo de parentesco. Por isso que quando você subtrai a ansiedade, você parece que subtrai em grande parte a libido e o desejo sexual. E você, de fato, fica livre da luxúria. Você fica livre do desejo. Você fica livre do risco. Você fica livre da possibilidade de haver qualquer tropeço cotidiano, né? Aquele sentimento de ansiedade insuportável que quem já sentiu sabe que é uma sensação de que você vai sendo inundado de ansiedade. Quando você retira quimicamente essa inundação, você retira quimicamente também grande parte da própria libido sexual. Então, talvez alguém que escreva sobre o mundo contemporâneo daqui a alguns anos, numa humanidade que talvez nem pratique mais sexo, né? Uma humanidade que tenha conseguido se tornar completamente exterior à violência que caracteriza a vida sexual, e é disso que fala o pecado da luxúria, talvez essa humanidade no futuro olhe para os seus antepassados e todas as histórias que envolviam sexo e desejo, como a gente olharia hoje para aqueles pré-históricos que ficavam se matando o tempo inteiro e agradecendo que isso não acontece mais com eles. É claro que isso vai ser uma outra espécie, né? Uma espécie que não corre risco de viver a luxúria não é a nossa espécie, mas de alguma forma ela já está andando por aí e está lá por volta dos 15, 16 anos, enfadados, sem ter capacidade de lidar com esse vínculo intrínseco que é você estar vivo e você desejar o que você não deve desejar.